Olá, boa noite todo mundo. Vou esperar o pessoal começar a entrar aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Gente, a minha conexão tá tendo um pouco de oscilação, é por isso que às vezes está travando. Eu tive que fechar e recomeçar agora de novo, mas eu espero que não trave. Hoje o bate-papo vai ser super legal, eu tenho certeza que vocês vão adorar a conversa. Boa noite para todo mundo aí. Da onde vocês estão falando? Me contem. Desculpa pela essa oscilação que a gente está tendo aqui na internet. Caiu um pouquinho, agora ela conectou novamente. Eu espero que a gente consiga continuar com o nosso bate-papo. Aliás, iniciar o nosso bate-papo. Então, vamos lá. Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite. Da onde vocês estão falando? Me contem de onde vocês estão falando. Oi, Renan, tudo bem? Gustavo, como que vocês estão? Boa noite. Aqui tá um pouco friozinho, como vocês podem perceber. Estou até bem agasalhada, porque em Auckland é inverno, né? Então, eu vou chamar o nosso convidado de hoje. A gente vai bater um papo super legal sobre a profissão de dar aula de inglês aqui na Nova Zelândia. Isso é bem legal. Ah, Cajamar, São Paulo. Legal, Renan. Boa noite, o tal viajante. Tulipa, boa noite também para vocês. Então, vou lá chamar o nosso convidado e aí a gente já começa, tá? Um minutinho. Vamos lá. Ri Stalker, tudo bem? Boa noite. De onde você fala, Ri? Me conte. Olá! Tá conseguindo me Olá, ver? Amanda. Tá conseguindo me ver, Wagner? Sim, De- claro, tô conseguindo. Desculpa, Sim, com certeza. minha conexão começou falhando um pouquinho aí no começo, mas agora finalmente eu acho que a gente está conectado. Que ótimo. Pra mim tá funcionando normal, não tá tendo problema. Ah, excelente. Gente, todo mundo que for entrando aqui, vocês podem ir mandando as perguntas ao longo do bate-papo, que a gente vai respondendo. A gente vai separar um horário só para responder as perguntas e o que a gente não conseguir responder, a gente manda uma DM. Então fiquem tranquilos que a gente vai tirar a dúvida de todo mundo. Primeiramente, né, Exato. Wagner, muito obrigada por você ter disponibilizado aí um tempinho na sua agenda para conversar com a gente. E, Bem corrida, né? Mas pois claro, sem é, problema, achei uma ótima ideia. Pois é, eu acho que vai ser super legal para a gente conhecer um pouquinho, né, quem que é o Wagner, como é que é essa vida maluca de professor de inglês na Nova É, Zelândia. Meu Deus do céu. doida, né? Me conte aí, Wagner. Então, me fala, se você puder falar assim, da onde que você é do Brasil, idade, só Tá. se você quiser, tá? Se não quiser, não tem problema. E You quanto don't tempo ask que a você já lady tá... her age, ok? Sim, eu, eu sou de São Paulo, capital. Isso, na zona sul de São Paulo, tenho já 30 anos. 31 em breve, Ah, né? Aí depois eu certo. só, não, é 3.1. Aí eu não vou contar acima, Não, né? não, Só não. 3. Vamos contar É, claro. 3.0 por enquanto, né? Mas me conta, como é que você decidiu vir para Nova Zelândia? Da onde que você tirou essa ideia? Na verdade, nunca foi um plano vir para Nova Zelândia. Eu tenho uma amiga que já tinha vindo para cá, muitos anos atrás, fazer intercâmbio. Comentou uma vez comigo. Eu falei, ah, legal, mas não sabia nada da Nova Zelândia. E com o tempo aconteceu que sempre tive o interesse de morar fora do país, né? Eu já tinha ido para o exterior uma vez, quando eu tinha 18 anos. Eu Uhum. participei de um programa chamado Jovens Embaixadores, não sei se você conhece, Já ouvi da falar. Embaixada Americana. Uhum. Sim, da Embaixada Americana. Aí eu consegui uma bolsa e fui por um período curto, né, para os Estados Unidos. Não, fiquei muito contente que eu queria ter ficado, né, para estudar Sim. e, sabe, fazer um monte de coisas. E eu sempre tive esse interesse de ir morar fora. Quando eu vim para a questão da Nova Zelândia nunca foi um objetivo para mim. Eu tinha interesse de morar fora do país, assim, conhecer uma cultura diferente. Eu já Entendi. trabalhava dando aula de inglês no Brasil e eu queria dar aula para pessoas de outros países e conhecer outras culturas, quem sabe aprender um novo idioma. Eu até tinha pensado em ir para o Chile. Eu falei, acho Hum, que vai ser legal conhecer e, assim, aprender o idioma, aprender a falar o espanhol direito, né? Não só o portunhol.
E aí eu fiquei pesquisando muito algum lugar onde eu pudesse conseguir um visto, né, para poder trabalhar, mas que eu não tivesse que voltar depois de um pouco tempo. E eu fiz muita pesquisa sozinho e não encontrava nada. Até que um dia eu fui numa agência de turismo e falei, eu vou. Acho que, não sei se foi uma recomendação de uma amiga minha, e fui numa agência de turismo em São Paulo. E aí a moça, a gente, falou que tinha um curso na minha área que tinha duração de um ano e que eu podia estender o visto e Uhum, etc. E eu fiquei assim, besta, né? Porque eu falei, gente, eu pesquisei tanto e eu já tinha pesquisado Nova Zelândia também, mas não encontrava nada assim com o perfil que eu tinha, porque você pode até vir aqui para a Nova Zelândia e fazer um certificado, mas de curta duração, não é muito uhum. tempo. E eu queria alguma coisa de um ano ou mais para poder viver o suficiente, ter a experiência Sim, sim. mesmo, do que Uhum, só ficar 3 meses e voltar para o Brasil. E aí ela me sugeriu um curso, um diploma uhum, em TESOL, que para quem ensina inglês como língua estrangeira. E a partir daí eu comecei a fazer a minha pesquisa e para poder vir para cá, né? Então eu já tinha quase tudo pronto, mas eu não tinha o destino ainda. E eu queria uhum. ter a opção de poder trabalhar também, né? Porque eu Certo. não queria só, primeiro por condições financeiras, né? Só Sim. trabalhar, só estudar. E também queria trabalhar e praticar. E eu tenho uma amiga que mora aqui, que trabalhou comigo como professora, e ela tinha vindo para cá 2 anos atrás. Não, assim, na época, né? Que já fazem 4 anos que eu vivo aqui. E ela já tinha vindo para cá, mas não como professora. E por coincidência, eu acabei vindo para cá também. Mas ela mora em Queenstown, né? Ah, E sim, ela me sim. disse como era a vida. E a gente trabalhou na mesma escola. Mas hoje ela segue uma outra profissão, recursos humanos, né? Entendi. Então você decidiu, você optou por esse curso aí de diploma, porque ele também te possibilitaria trabalhar às 20 horas, né, como um estudante. E aí foi assim que você decidiu vir para Nova Zelândia. Sim, porque eu tinha pesquisado Estados Unidos, eu pensei em trabalhar como tradutor, mas não tinha a opção de poder trabalhar, eu acredito, e assim, português é muito limitado no quesito assim de busca de tradução, não é como, Sim, por exemplo, um chinês ou espanhol, que tem muitos outros países. Então, a demanda não é tão grande para intérprete ou até mesmo tradutor. Então, assim, não entendi. era mesmo o meu objetivo. Mas eu falei, se tivesse, eu faria, né? Porque é Entendi. ligado à minha área de linguística. Entendi. Será que agora eu estou um pouco curiosa? Será que a gente pode voltar um pouquinho atrás? Eu queria saber assim, Claro! como que começou, primeiramente, como que você começou aí nesse mundo de inglês? Da onde que surgiu? Como que despertou esse interesse? Você frequentou uma escola particular? Você aprendeu na escola que você estudava? Por que que você começou a gostar de inglês? E como que você se tornou um professor de inglês, né? Eu tenho muito essa curiosidade. Você fez alguma faculdade? Se você puder contar um pouquinho como que a vida Claro. pré-Nova Zelândia, vai ser bem legal. Então, é bem meio doidinho, assim, a minha história, porque, assim, eu comecei a estudar inglês quando eu fui, assim, estudar mesmo na escola pública, estudei em escola pública mesmo, e eu tive contato com o idioma a partir dos, acho que os 8, 9 anos, assim, comecei a ter a noção do idioma, porque a minha irmã, ela gostava muito de inglês também, minha irmã do meio. Uhum. E ela falava algumas coisas já, e na época não existia, você vê, né, como é que eu já tô já velho, né? Até Não tinha, a gente parece. não tinha nem computador em casa, e a gente assistia muitos seriados, MTV, e a gente ficava ouvindo as músicas, e eu queria cantar também, e eu não sabia a letra, e minha irmã ficava me fazendo deboche de mim, né? Tipo assim, "Ah, você não sabe falar, tá tudo errado." E eu ficava muito bravo, porque eu falava, eu tenho que falar igual o que está sendo dito. Como assim eu não sei falar? E aquilo para mim foi um desafio. E eu comecei com isso a me interessar muito pelo idioma. Quando eu fui para. E eu prestava muita atenção nas legendas, né? Na época não tinha essa opção de apagar a legenda ou tirar. E eu prestava muita atenção, eu gostava do assunto. Como eu não tinha. Você sabe que no Brasil
nem sempre é muito seguro sair, minha mãe não deixava muito eu sair. E o entretenimento que eu tinha era assistir TV. Então eu assistia muito a televisão, eu gostava de ficar vendo seriados, eu via a vida dos high school students, aí eu ficava, ai gente, um dia eu também vou e vai ser Uhum. legal. E eu gostava, eu ficava vivendo aquele mundinho, né? E quando eu fui para a escola, comecei a aprender realmente a escrever em inglês e como assim, a gramática e assim por diante, e fui criando muito interesse. Aí, Uhum. quando eu cheguei no ensino médio, eu já dominava a gramática muito bem do que se passava na escola. Eu já tinha já o domínio, porque até era repetido um pouco. Então, eu já sabia, eu nem estudava para as minhas provas. Ah, mas ainda assistia, né? Assistia os seriados. Aí, depois disso, eu quis uma bolsa de estudos para poder. Eu queria estudar inglês numa escola de idiomas. Sim. Depois disso, eu comecei a pesquisar. Como eu não tinha dinheiro mesmo, né? Eu não, eu vim de família mesmo assim bem, assim humilde, vamos supor, né? Assim. E eu ia nas escolas de inglês pedir bolsa de estudos. Eu falava assim, olha, eu quero estudar, Caramba. eu não tenho condições. Será que eu perguntava do preço, mas na verdade eu ia falar assim, pelo amor de Deus, né? Porque eu posso estudar de graça. E eu tentei muitas vezes, não consegui. Até carta mandei para uma escola. Falei, nossa, porque minha professora tinha sugerido, ai, manda uma carta. Aí eu mandei. E aí nunca obtive resposta. Quando eu desisti, veio uma escola de inglês perto da minha escola pública, oferecendo uma promoção. E aí eles ofereceram 3 bolsas de estudo. Foi assim, um pouquinho depois. Assim, quando eu larguei, eu falei, Caramba. ah, já tentei, desisto, né? Que eu já mandei para tudo quanto é escola. E depois disso foi oferecido para a minha professora, e ela me escolheu. Ela falou assim: ah, eu sei que você quer muito aprender. E aí eu estudei por 2 anos nessa escola. A dona dessa escola era professora na minha escola pública há muitos anos atrás, né? E ela era só 6 meses e ela decidiu manter a minha bolsa, né? Assim como os Caramba. outros 2 bolsistas. E aí fiquei estudando lá. Quando eu estava para terminar o ensino médio, eu ainda não estava satisfeito. Eu queria ir pro exterior. E aí eu fiquei procurando bolsas também para poder ter a oportunidade de viajar, de conhecer, porque novamente eu não tinha dinheiro, né? Então, assim, viajar para o exterior não era uma possibilidade para minha família. Mesmo juntando dinheiro, que não ia ser o suficiente. Então, eu descobri esse curso, a inscrição dos jovens embaixadores, e eu apliquei. Uma filha da minha professora já sabia, tentou, não conseguiu, e eu tentei. E eu pus aquilo na cabeça e falei, eu vou conseguir. E era muito engraçado que a minha professora falava assim: ó, se você não conseguir, não tem problema. Eu falei, eu vou conseguir. Eu falei, essa bolsa é minha. Eu falei, você pode ter certeza que eu vou passar nessa entrevista. E tinha todo um critério, eram 3 mil, na época eram 3 mil aplicantes, Nossa. que isso foi em 2008, né, 2007. Então, aquela época, assim, já tinha até computador em casa, mas não era o acesso que a gente tem, né? Na época era Orkut ainda. Então, eu insisti e consegui, né, a bolsa, e depois disso eu consegui uma outra bolsa para estudar numa escola de inglês que ajudava nessa inscrição, né, Uhum. do processo, e eu estudei nessa escola por 4 anos. E aí os meus amigos sempre falavam, mas você ainda vai pra... Você ainda tá aprendendo inglês? Não acabou esse curso de inglês? Eu falei, gente, eu gosto de ir lá. Eu gosto. Porque, diferente da experiência que eu tive na escola pública, como aluno de qualquer, assim, em geral, né? Na escola de inglês eu tinha uma experiência muito boa. Eu era tratado Sim. com muito respeito, eu via Sim. que eu era tratado com respeito, ninguém fazia diferença de mim. Sim. Eu gostava de aprender, era divertido, eu tinha gosto de ir para a escola. Tanto que em 4 anos eu acho que eu faltei 2 vezes, porque eu não pude mesmo ir. Então, assim, eu gostava, e até às vezes eu enrolava, dava um jeito de mudar a minha inscrição do curso para ver se eu ficava mais um tempo, porque eu adorava ir para a escola. Aí todos os meus amigos, mas você ainda estuda? Eu falei, eu gosto, é legal, eu Sim. aprendo todo dia, é bacana. Você sabe que eu tô ouvindo aí a sua história, acho que para quem entrou agora e não pegou desde o comecinho que o Wagner começou a falar,
Eu até me emocionei com tudo que você falou, porque eu sou de uma origem muito humilde, meus pais nunca tiveram condições de me pagar absolutamente nada. Esse negócio de escola particular para mim era coisa do outro mundo. E eu via, Sim. eu andava na cidade assim, depois que terminava minhas aulas, e eu passava na frente das escolas de inglês, o IASES, de CCAA, e eu vi o pessoal saindo com aqueles livrinhos assim, e era o meu Uhum. sonho. Eu falei, caramba, mas meus pais nunca tiveram condições nem de me dar duas calça jeans, imaginou pagar um curso de inglês, Exato. porque sempre foi muito caro, né? Com E no certeza. final, sabe, o Wagner, eu acabei desistindo e eu não fui atrás que nem você foi. Então eu acho que para quem está assistindo a gente, você está servindo como um grande exemplo. Você não precisa vir de uma família rica, você não precisa ter berço de ouro, você não precisa ter o papai pagando nada. Se você Com quiser, você certeza. vai atrás e você faz a sua história. Eu não fiz, eu Exato. desisti. Eu achei, nossa, muito difícil, é muito impossível para mim. Só que você não, você foi lá, bateu na porta, pedindo bolsa e você conseguiu. Cara, nossa, parabéns mesmo. É uma super Ai, inspiração obrigada. para todo mundo que está assistindo a gente. Não coloque desculpas em coisas que você pode fazer. Todo mundo dá para bater na porta dos lugares e pedir alguma coisa, sabe? A gente não pode Sim. pôr. A gente às vezes coloca tanto empecilho, né, o Wagner, quando a gente tem alguns objetivos, por exemplo, o intercâmbio, né? Ai, não tenho dinheiro, ai, não dá para fazer. Vai vender um bolo, vai vender um brigadeiro. Obviamente, a gente está falando de um mundo sem pandemia, tá, gente? Claro. Mas olha, parabéns mesmo. Eu fiquei emocionada porque eu me vi muito na sua história e eu vi o quanto que eu poderia ter feito e super bacana. Muito obrigada por É, compartilhar. assim, não, imagina, assim, a minha realidade, assim, é bem diferente, né? Por exemplo, aqui na Nova Zelândia, né, quando eu falo um pouco, às vezes, da minha história, até para quem é kiwi, as pessoas ficam, assim, meio assim, né, de olho meio arregalado, tipo, nossa, você tinha essa vida? Fala, sim, eu tive essa vida. A minha vida não era de berço de ouro e obrigado, Wesley. Wesley Carvalho, ele foi meu aluno. Uma graça, muito bom Ah, aluno, viu? Wesley Snipes, que eu chamava ele de Wesley Snipes. E, assim, foi muito difícil, porque eu não queria impor empecilhos para mim, né? sim. Ai, a sirene, chegou aí, Gente, é incrível, perigo. desculpa, gente. Imagina. E assim, eu tinha. Porque o que eu aprendi sempre na vida é que assim, você tem que tentar. Se a pessoa falou não, né, pra você, quem perde é a pessoa que não tá te dando aquela oportunidade, não é você. Tem Concordo. gente que fala assim, né? O não você já tem. Eu não gosto de falar isso. É assim, eu vim com o sim. Se vão falar não pra mim, aí é uma escolha da pessoa, né? Então, assim, vamos supor Sensacional. até tem até oportunidade de emprego. Se você não consegue, que pena, eu ia ser um ótimo funcionário, mas se você não quer, pois é, você que perde, não sou eu. Então eu sempre bati na mesma tecla, e você falando de passar na frente das escolas era a mesma coisa para mim. Eu via as escolas, eu falava assim, um dia eu vou. Assim, eu via assim, eu falava, nossa, deve ser tão bom. A mesma sensação que você teve. Eu passava na escola e por coincidência, eu trabalhei na maioria das escolas que eu passei na Nossa, frente. como que Eu pode esse acabei dando mundo? aula lá. Gente, que Exato, é lugares que eu pedi bolsa, sim, o mundo o dá a mundo dá volta, né? volta. Não, com certeza. Eu acho que, de novo, né? Quem tá entrando agora, gente, o Wagner é uma inspiração, assim, não só para questão de idiomas, mas para tudo na vida. Não, nada vai cair no seu colo, né? Então, acho que a gente Exato. precisa ir atrás mesmo. Mas agora, voltando aí na sua história Nova Zelândia, aí você chegou aqui, foi fazer esse curso de um ano de diploma. Você poderia falar assim, qual que foi o curso que você fez, o que, que você achou, te ajudou ou não? Sim. Basicamente assim, antes de eu vir para Nova Zelândia, eu não tinha feito faculdade, né? Porque Uhum, quando eu fui fazer curso, quando eu terminei o meu curso de inglês na escola que eu estudava no Brasil, uhum. eu queria ter estudado moda, mas eu não estudei por causa da condição financeira, né? Para você Sim. estudar moda, você tem que ser filho de alguém para ficar fazendo estágio de graça, né? E eu não tinha essa opção. E aí, quando eu falei com os meus professores, eles falaram: você devia dar aula de inglês. Eu falei, eu dar aula de inglês? Eles falaram, você adora, você vem aqui, você gosta, você fala super bem, é nítido que você tem, assim, didática, porque às vezes eu acho que eu ajudava os meus colegas de sala, e eles falaram, você tem didática, você gosta, e assim por diante. E aí eu segui nessa trilha, e eu, assim, eu sempre tentando melhorar.
né, o que eu sabia e assim por diante. Antes de vir para cá, eu já tinha CELTA, que é uma certificação da Universidade de Cambridge para ensino de inglês como língua estrangeira. Então, eu queria fazer, que é um nível 5 aqui na Nova Zelândia. Ah, E assim, level 5, então. level 5, Tá. isso. Uhum. E todos os professores que vão dar aula de língua estrangeira precisam geralmente ter esse certificado, né? E nisso eu fiz o quê? Fiz o certificado, continuei na escola que eu trabalhava no Brasil, aprendi muito dando Uhum. aula, né? O que foi muito legal, era uma escola boa, aprendi bastante coisa. E eu queria fazer o diploma. Então eu juntei dinheiro, né? Me virei, né? Fiquei guardando, não saía para lugar nenhum, por 3 anos. Assim, para ter dinheiro para qualquer coisa que eu fosse fazer. E aí fiz esse diploma, apliquei para esse diploma em TESOL, que infelizmente já não tem mais, né? Ele Ah. era da Eden's Colleges, Uhum. mas a Eden's foi vendida, né? Uhum. Acho que ano passado, para um grupo australiano. E o curso fechou. Mas eu estudei nele por 1 ano e eu tive muita sorte, porque assim, a gente ouve muitas experiências de outras pessoas, né? De Uhum. que, tive uma ótima oportunidade quando eu fiz esse curso, aprendi bastante coisa, e teve gente que falou que não gostou. Eu dei muita sorte, amei meu curso, Uhum. valeu cada centavo, e aprendi bastante coisa, e assim, aprimorei o que eu já sabia, porque eu estudava também muito sozinho, né? Então, assim, eu tenho esse autodidatismo, né? Eu estudava sozinho, me informava, perguntava para quem sabia, e o curso me deu muito a base para o que eu sei hoje. Eu estudei por 1 ano, enquanto estudava, eu dava aula, porque assim que eu cheguei em outubro de 2016. Não consegui emprego de primeira mão, porque já era o fim do ano, né? Então, Sim, assim, que sim. escola que ia me contratar? Não sabia nem onde eu ia morar, né? Eu falei que dirá onde trabalhar. Em janeiro eu já tinha conseguido um emprego, assim, como professor substituto, por causa da minha agenda, né, do curso, oscilava muito. Então não tinha como conseguir trabalhar assim todos os dias, né? E Uhum. as escolas aqui, como você sabe, geralmente funcionam de manhã, né? E Sim. à tarde. E a minha aula era de manhã e à E à tarde. tarde. Sim. Então tinha dias que eu não tinha que ir para a escola e eu ia trabalhar. Então o curso me ajudou bastante. Hoje em dia eu não sei se ainda tem algum curso semelhante a esse. Tem um curso da Cambridge, né, que se chama Delta, Uhum. que depois desse CELTA, que é o nível 7, que é o diploma da Universidade de Cambridge, que acho que pode durar 1 ano, mas acredito, não sei se, acho que não oferece a questão do trabalho, né, de você poder trabalhar. Sim, Acho que sim. funciona de uma outra maneira. E nesse college tinha, não sei se ainda tem algum outro, a não ser na faculdade, né? Como a de Sim. Auckland, que conta, tem o de pós-graduação, mestrado, que aí você tem a possibilidade de fazer a faculdade, né? Sim, sim. Assim, poder trabalhar, no Poder caso. trabalhar também. Quem está assistindo a gente e tiver curiosidade para saber mais sobre alguns tipos de cursos que oferecem certificações que o Wagner mencionou, pode mandar uma DM que depois eu informo que a gente tem uma série de escolas, tá? É que muitos detalhinhos, se a gente for colocar tudo aqui, não vai dar tempo da gente falar, porque tem muita coisa que eu quero saber do Wagner. Primeiro, eu queria saber assim, então você chegou aqui na Nova Zelândia, você chegou aqui em Auckland, e você já colocou na sua cabeça que você iria procurar trabalho como professor? Foi isso? Você falou assim: não, eu vou chegar e eu vou arrumar trabalho como professor. É isso? Foi isso que aconteceu? Ah, sim, com certeza, porque assim, eu já sabia da minha, assim, eu acho que ninguém, a gente tem esse, como a gente está falando, né, de história de vida, a gente fala muito assim que as pessoas têm mania de colocar o que elas veem nelas em você. Uhum. Então, assim, a gente sempre ouve muito das pessoas que acreditam que não tem capacidade da parte delas, que você também não vai ter. Então, assim, vai ser muito difícil de você conseguir um emprego como professor. Porque você não é nativo e assim por diante. Falei, isso daí é a sua opinião. Eu falei, a minha opinião, eu sei do que eu sou capaz, né? E quando eu cheguei aqui,
procurei casa, arranjei, morei com flatmates no começo, né? E depois eu fui aplicando para as escolas. O que eu fiz, como bom brasileiro que sou, eu liguei nas escolas e falei, oi, posso falar com o diretor? Ah, quem é? Eu falava, meu nome é Wagner, eu sou professor de inglês, eu queria saber se vocês estão precisando de professor substituto, né? Eu estou fazendo meu diploma aqui na Nova Zelândia e tem interesse, mas não falava de onde eu era, assim, só falava meu nome. E Uhum. todas as vezes que eu liguei, das 6 escolas que eu liguei, as 6 vezes eu fui chamado. E assim, eu fui Nossa. muito bem tratado todas as vezes, eu não passei preconceito. Claro que acontece, né? Mas eu acho que eu tenho uma personalidade assim, eu já me imponho. Então, assim, eu não passei por isso, porque se eu passasse também, não ia ficar, eu sei responder. Porque eu já conheço alguns amigos que já passaram por isso, por serem asiáticos, né? Assim, Sim, tem sim, aparência asiática, e assim, mas você é professor de inglês? Fala, e o que tem a ver uma coisa com a outra, né? sim. Então, assim, eu não passei por isso, muito pelo contrário. Tanto que uma das escolas que eu procurei para fazer o meu curso, que era um curso de inglês, eu pensei em fazer curso de inglês, porque eu falei, não tô achando nenhum diploma, vou fazer um curso de proficiência, né? Que pelo menos eu tenha experiência de morar fora. E acabei dando aula nessa escola também. Olha Eu falei, só. gente, que ótimo, eu vou e Que dou coisa. aula nos Não, lugares. é que eu acho assim, sabe, Wagner? Às vezes você contando, muita gente fala, mas ele deu sorte, né? Como que aconteceu tudo fácil para ele, né? Às vezes a gente conta a nossa história, as pessoas, não, aconteceu tudo fácil, aqui para mim vai ser diferente. Não é isso, né? Eu acho muito legal ver que toda hora você tá falando, não, eu peguei, eu liguei, eu não fiquei esperando me chamarem. Você foi lá atrás. E eu acho que isso serve para qualquer um que vem aqui para Nova Zelândia. Não adianta você ficar sentado esperando que o emprego vai cair no seu colo, sabe? Eu acho que isso Exato. é essencial. Você, tipo assim, você está sendo um puta de um exemplo para qualquer profissão, sabe, Wagner? Muito obrigada mesmo. Tá? Imagina, assim, eu tenho até amigos, né? Tenho amigos e tenho alunos, a Giovana aí, que está da Rádio Vox, que às vezes a pessoa tem medo de falar e etc. Eu falei, mas você não tem que, por exemplo, muitas pessoas pensam assim, mas eu não falo inglês corretamente, etc. Eu falei, bom, quem vai decidir se você fala inglês bom ou não é o seu empregador. Tá? Como assim que eu quero dizer? Por exemplo, se ele acha que o seu inglês é bom o suficiente, ele vai te contratar. Não é você que tem que decidir que pela pessoa já. Já criar aquele negativismo, Sim, assim, tipo, não sim, sim. vou conseguir. Você vai, pronto. Se ele não quiser, paciência. Próxima. Azar Próxima dele. escola. Exato. Não é, Sim, eu perdi, não. Azar de quem não me contratou. Quem sim. perdeu foi você, não fui eu. Porque muitas vezes a gente tem essa questão, né? The grass is always greener on the other side of the fence. Né? A grama é sempre mais verde do outro lado da cerca. Mas, às vezes, o lugar que você vai trabalhar não era para você. Você deu Exato. até sorte de se livrar de um peso. Depois você vai trabalhar na escola e fala, gente, ainda bem que eu não trabalhei lá. Você ouve às Exato. vezes comentários de outras pessoas, você fala, nossa, que inferno. Ainda bem que não trabalhei. Então, assim, é a gente, que nem ó, o Chico aí, falando que precisa seguir meu exemplo. É uma questão, você tem que trabalhar isso em você, Chico, né, Chiquinho? Tem que trabalhar, porque senão, quem perde as oportunidades é você. A vida a gente só tem uma, a gente só É vive uma verdade. vez. Então a Sim. gente tem que tentar. Eu tentei, fui chamado de uma escola que trabalhei para languages, né? Um períodozinho, fui super bem tratado. Tanto que a diretora na época falou assim, eu tinha feito uns vídeos, né, do YouTube. Aí eu coloquei, ela falou assim, eu assisti os seus vídeos. Ai, Achei que muito legal legal! esse seu jeito de ensinar. Gente. E achei muito legal sua maneira de ensinar o inglês e ouvir você falando em inglês, você fala muito bem. E ela era teacher trainer, né? Treina professores, né? Ah, e assim, 20 anos dando aula, muito conhecida aqui na Nova Zelândia. E ela falou: adorei, eu queria que você viesse trabalhar aqui, dar aula. Já tinha uma professora de brasileira na escola que veio para cá 200 anos atrás. E assim, fui conseguindo. Tanto que quando eu terminei meu curso, eu recebi 2 ou 3 propostas de emprego, né, Nossa, que legal. permanente. Que legal. E fui chamado e escolhi a que me beneficiava mais, né?
Claro, claro. Mas aí no caso, o que que você sentiu? Você deu aula no Brasil também, em escolas brasileiras, né? Eu acho que, como você mencionou anteriormente, e agora você tem essa experiência na Nova Zelândia. O que que você vê de diferença entre uma escola brasileira e a escola da Nova Zelândia em questão de didática, sei lá, a parte administrativa? Me fala o que que você sente, assim. Sim. Bom, assim, as escolas aqui trabalham com cursos intensivos. Você não vai encontrar, muito provavelmente, uma escola que tenha aula 2 vezes na semana, que é no caso do Brasil, que é o É. comum, porque as pessoas têm coisas para fazer, estão ocupadas e etc. Então, é, o processo posterga muito. As pessoas têm aquela questão da pressa, né? De aprender inglês de um dia para o outro. E no Brasil não acontece muito por causa da agenda e assim por diante. Aqui é todo dia, de segunda a sexta. Geralmente as escolas começam das 8, terminam às 3 da tarde, mas as aulas começam às 8h30, por aí, termina uma. Tem os intervalinhos, né? Para os alunos descansarem um pouco, mas é pesado, é puxado para o Sim, aluno, né? sim, sim. Eu não tive essa experiência de ficar. Assim, até tive, né? Porque quando eu estava estudando era mais ou menos assim a minha agenda. De ficar sentado lá, ouvindo, mas pode ser muito dinâmico. Bom, na escola de inglês no Brasil, você tem um curso, um livro que se segue, você geralmente não precisa trazer materiais, dependendo da escola, porque tem Uhum. escola que até não deixa. Eu já trabalhei para escolas que não podia trazer material diferente, Ah, né? Tinha sim, que sim. seguir o que o aluno comprou. E pouco tempo de prática, né? Uhum. Infelizmente, muito pouquinho para se poder ensinar. Já aqui a gente tem muito tempo, e com esse tempo, o aluno tem a vivência da Nova Zelândia. Eu, por exemplo, sou meio assim. Meus alunos acham que eu sou meio doidinho, né? Da cabeça, né? De todas as escolas que eu já trabalhei, até meus chefes já falaram. Falaram, gente, ele não bate muito bem. Porque eu faço umas coisas assim, eu penso muito outside the box. Então, eu já levei os alunos várias vezes no supermercado para fazer competição. Já levei no shopping para fazer competição. Já levei para andar de barco. Que Né? Me legal. informei, pesquisei. E na escola que eu trabalho agora, eu tenho muito essa liberdade. Mas antes eu sempre pensei assim, nossa, gente, eu tô aqui na. A gente pode ir na loja, vamos na loja e a gente pratica o que a gente aprendeu. Coisa que não dá para fazer muito no Brasil, É infelizmente. mais Porque tá tudo engessado, em né? português. Você acha que o Brasil é mais Isso, porque tá tudo engessado? em Uhum. português. Tá tudo em português, então é muito difícil de fazer isso. O professor tem que fazer com que a situação crie-se na aula, que Uhum. demora um pouco mais. Aqui já tá tudo pronto, né? Então você sai, desceu a rua, tem o supermercado ali, você vai e fala, gente, tá tudo em inglês. Olha o que salva de tempo para o professor. E é bacana porque você tem outras maneiras de se ensinar. É Sim, mais sim. relaxado. Eu trabalho assim, depende do professor. Eu acredito que eu gostaria que os meus alunos tivessem mais. Tivessem a experiência que eu tive quando aprendi inglês. Que Sim. foi a melhor experiência que eu tive como aluno. Eu adorava ir para a escola. E eu quero que os meus alunos tenham a mesma experiência. Que seja Hum. algo gostoso de lembrar, falar, nossa, como eu gostava de ir para aula do Wagner, eu fiz tantas amizades, eu conheci gente. Isso para mim é importante. Nossa, que Quero que legal. eles tenham essa mesma, esse prazer de vir para a escola, de falar assim, é legal. Então, eu levo eles na rua, às vezes a gente faz algumas competições. Teve até alguns alunos que depois da pandemia ficaram assim para mim. Tem uma que era terrível, da Colômbia. Ai, você não levou a gente para sair, porque eu sei que você saía com seus outros alunos e você não sai com a gente. Você vai no café e vocês ficavam jogando jogos lá, faziam a parte de speaking no café e vão tirar foto e você nunca levou a gente. Eu falei, mas minha filha, a gente estava na quarentena, tudo fechado. Pequeno detalhe, né? Eu falei, não dá. Ah, mas agora tá tudo aberto. Eu falei, sim, mas agora a gente está tentando resolver a questão da escola, que não tá muito fácil, né? Sim, sim. As escolas agora estão muito complicadas, né? Assim, Sim, os sim. horários Sim. de até escolas que fecharam por causa da pandemia e também o fato de, como se chama? Eu esqueci agora a palavra. Mas assim, eles simplesmente, de juntar as turmas Uhum. porque os alunos não podem entrar Sim. no país.
Sim, sim. né? Então, e também o fato de alunos do mundo todo. E isso é uma coisa que não se tem no Brasil. Então, você tem alunos de. Eu já dei aula já para 25 nacionalidades, né? Então, assim, pelo menos. Então, dá alunos até do. Como se chama? Ilha de Páscoa. Até da Ilha de Meu Páscoa eu já dei Deus, Marli, aula. caramba! Sim. Você E foi, eles, é e eles são viajado, muito hein? parecidos. Muitas, eu não precisei viajar, é a economia que eu Pois fiz. é, Já economizei caramba, um que pouco. legal. Inclusive temos perguntas sobre isso aqui. Já vamos chegar no momento pergunta aqui. Tem várias sobre isso, mas eu tenho mais uma dúvida, assim. Assim, vamos tirar a pandemia do cenário, tá? Vamos fingir que a gente está no mundo Tá. sem pandemia, no mundo ideal. Como que você Tá. vê o mercado de trabalho para quem quer dar aula de inglês na Nova Zelândia? Você acha que é possível? Tem espaço? Gente, de novo, tirando que a gente está na pandemia, vamos imaginar que a gente está no É, mundo normal. exato. Olha, a seguinte questão é assim, se você vai atrás das oportunidades, as oportunidades vão surgir. Às vezes a pessoa tem a expectativa muito alta de achar que assim que ela bateu na primeira porta já apareceu um emprego. Não é assim na vida, né? Você tenta, não conseguiu, vai no outro lugar. Às vezes a empresa não te contratou porque não precisava de alunos, né? Assim, ou no caso, De o professor, professores. já Uhum. está com a grade de professores completa. Então, assim, há duas coisas, ou talvez três, não sei. Mas, assim, por exemplo, a escola tem o seguinte: tem a grade de professores fixas e tem Uhum. os professores casuais, Uhum. porque os cursos mudam muito. Então, às vezes você tem 20 turmas, às vezes você tem 15. E aí eles não podem manter os professores sem fazer nada o dia inteiro. Sim. Então, acontece isso muito da escola manter só uma grade de professores e chamar alguns professores substitutos. Às vezes o professor está doente, não pode vir e etc. Foi assim que eu consegui as minhas primeiras oportunidades. Então eu ia substituir, às vezes um professor entrou de férias, eu ia lá e batia com a minha agenda, porque eu estava estudando, não tinha como né, trabalhar tempo integral. É, a questão das oportunidades como professor, sempre eu conheci muito professor estrangeiro dando aula aqui, mais do que kiwi, né, os Sim. nativos. Muito mais comum, professores das Filipinas, do Brasil, Argentina, Chile e assim por diante. Pessoas que dominam bem o idioma e conseguiram. Assim também, como tem pessoas que não dominam tão bem o idioma com as quais eu já trabalhei e estavam dando aula em certas escolas. Eu falei, nossa, será mesmo? Falei, foi chamada essa pessoa? Mas enfim, cada um tem o seu lugar no sol, né? O sol não é só para um. Então, para você poder trabalhar como professor de inglês na Nova Zelândia, você tem que ter o CELTA, tem que ter o Trinity TESOL. Por quê? Porque é um certificado que atesta que você sabe dar aula de inglês num nível global. Então, assim, a Universidade de Cambridge tem esse certificado que diz para todas as universidades. Porque o curso é padrão no mundo todo. Sim, sim. Diferente da, às vezes, a sua faculdade de linguística, que pode ser diferente. Talvez o que você aprendeu na sua faculdade não é o que a escola, assim, é diferente da escola X e da escola Y, da faculdade Sim, Y sim. ou X, né? Então, geralmente as escolas sempre pedem isso. Você tem ou não? É possível ser contratado sem? Sim, né? Assim como tem gente que também não fala muito bem inglês e dá aula, também da mesma coisa, já vi. Então, não é impossível. Agora, o quesito de conseguir um emprego fixo vai depender da sua condição. Eu consegui emprego fixo porque eu tive a extensão do meu curso quando fiz o college, foi me dado um ano de open work, Uhum. Uhum. visa, para trabalhar com o que eu queria, mas eu já fui dando aula mesmo. E depois eu pude estender este período. E Sim. com isso, a escola me ofereceu um full-time contract, né? Um Uhum. contrato de tempo integral. Para você, é como a gente fala a questão das expectativas, assim, em Auckland é muito competitivo para professor, porque tem muitas pessoas, a maioria das pessoas querem morar em Auckland, Sim. que tem de tudo, mas quanto mais
pequenininha a cidade, menos competição você tem. Uhum, Mas, assim, também é bem, assim, meio no wop-wops, como a gente chama, né? Bem longinho, né? uhum. Da civilização. Então, você vai ter menos competição e pode ser que se ofereça um contrato de trabalho integral, né? Porque como não tem muitas pessoas que estão interessadas em viver nas cidades pequenas, você Uhum. tem mais chances de conseguir um emprego fixo, né? E até um sponsor, né? Que a gente chama de a escola falar, tá, a gente vai aplicar pelo governo dizendo que a gente não consegue nenhum professor e você foi a pessoa que se ofereceu a morar aqui na nossa cidade, né? Sim, sim. Tanto que eu até vi há pouco tempo atrás que tinha uma vaga de emprego em Rotorua, acho que é numa, eu não sei o nome da escola, mas a escola parece que é bem grande, acho que é uma politécnica. E eles estavam procurando professores, mas o lugar era bem assim, longe de uma cidade grande. Mas eles Sim, estavam precisando de um professor. Eu falei, bom, não é fácil para a escola conseguir um professor bom nessas regiões. Então você acaba mostrando que, tipo, aí você vê assim que a escola precisa de você, não é o sim. contrário. Sim, eu acho que Uma escola grande, é importante isso uma que você está escola. falando mesmo, de Uhum. você ter essa noção que você é importante também, né, Wagner? Que não é só, ai, será que a escola me quer ou não me quer, né? Que nem você falou, você se valorizar como profissional, né? Uhum, exato, é se valorizar. Por exemplo, eu vi uma vez isso de uma amiga que falou assim para mim que já tinha trabalhado como professora na Europa, e também não nativa da língua inglesa, mas muito boa professora, excelente. E ela não tinha celta, ela tinha formação em linguística e ela teve que fazer esse curso para poder dizer que é, atestasse que ela domina assim, sabe dar aula num nível assim internacional, né, uma certificação internacional. Mas Uhum. era nítido que ela dava aula muito bem. Então, ela disse para mim assim: "Você quer se destacar dando aula? Você sempre tem que procurar uma escola pequena. Não procure Ah, escola grande, que legal, interessante essa dica, hein? porque a escola grande consegue professor direto. Assim, elas conseguem professores assim todos os dias, né? Assim, é muito fácil, tem muita gente. Agora, uma escola pequena, ela não, ela vai precisar, ela vai ter dificuldade de encontrar professores que se mantenham na escola, Uhum. né? Sim. E foi isso que eu fiz. Eu tive muito mais facilidade conseguindo numa escola pequena do que numa escola grande, porque a escola pequena é mais assim, não tem tanta gente procurando trabalhar, né? Sim, Talvez sim. pelo salário, às vezes é porque as condições da escola não são tão boas quanto uma escola grande, com um nome muito grande, né? Que tem todas aquelas disponibilidades de assim, de recursos, né? Sim, sim. Por exemplo, uma das escolas para as quais eu trabalhei, a gente não usava material didático. Então, aqui mesmo na Nova Zelândia, e você podia escolher dos livros disponíveis. Assim, você podia tirar cópias, né? E montar a sua aula baseado naquilo. 4 horas de aula, todo dia, imagina. Cabeça. E eu Nossa. sou uma pessoa assim, que dou aula muito rápido. Eu já Uhum. vi outros professores que são mais lentos. Uhum. Eu começo a ficar entediado. Então, assim, eu consigo cobrir 4 materiais ou 5 num dia só. Eu sou muito rápido. E aí, para mim, é um problema também, porque quanto mais rápido eu sou com os alunos, mais coisa eu tenho que montar. Eu falo, "Ai, gente, mais coisa, não acabou." E muitos professores não aceitam isso. Tipo assim, Sim. eu tenho que montar a minha aula, eu tenho que fazer as cópias, eu tenho que escolher o que tem que ser pronto, esperando que seja que nem do Brasil, que você já tem o livro prontinho, Sim, já tem a. bonitinho, porque algumas escolas aqui trabalham assim, que você tem que seguir o livro, o aluno comprou, você tem que seguir. E essa escola que eu trabalhei, eu não tive esse problema. Muito pelo contrário, eu gostei até. Porque, às vezes, assim, incomoda um pouco porque é muita coisa, né, Sim, para se sim. montar. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi a usar vários materiais. E Sim, às não, com vezes eu mesmo certeza. criava, às vezes eu mesmo criava, às vezes eu crio eu mesmo a minha aula, né? Assim, do zero. Eu tenho uma ideia, sei lá, vem um assunto na minha cabeça, eu falei,
já sei que eu vou dar de aula. É isso. Que conecta com a gramática, tudo mais, mas muitos professores se recusam. Então, isso diferencia com, assim, do Brasil. E, claro que um professor que não está disposto a fazer isso, não vai ficar na escola. Sim. Então, eu já vi muita gente que trabalhou comigo e poucos meses depois saíram. Sim. Não Mas queriam. eu acho assim, isso que você falou do professor também ter que ter essa proatividade, ter que correr atrás, ter que ter essa energia, não só para a área de dar aula, não só para lecionar. Hoje em dia a gente está num mundo globalizado tão competitivo que a gente tem que ter essa proatividade, a gente tem que ter essa energia que você está falando, sabe, ô Wagner? Então, eu acho bem interessante também falar, vou fazer um resumão aí dessa dica essencial que você deu. No mundo ideal, sem pandemia, as oportunidades, elas existem sim, mas você tem que ir atrás. Elas não vão bater na sua porta, não vão cair no seu colo. Você tem que ir atrás e você tem que se valorizar como profissional. Você tem que acreditar no seu potencial acima de tudo. Sem isso, quem é muito inseguro acaba não querendo arriscar muito e aí fica reclamando, ai, não aparece nada, não aparece, mas também a pessoa não dá a cara a tapa, né? Então, Exato. eu acho que E isso é você muito vai legal. ouvir, fazendo um adendo a isso, existe preconceito sim, não existe um mundo perfeito, seja por vários motivos. Cor de Sim. pele, sua origem, como você fala, e você vai ouvir às vezes comentários que não são agradáveis e cabe a você absorver isso ou não. Sim. Então, assim, eu já ouvi, já quase sofri preconceito uma vez com um professor, não era colega, ele acabou sendo colega de trabalho meu também, mas ele dava aula no curso que eu fazia, mas eu nunca tive aula com ele em si. E ele fazia certos comentários com alguns professores e muito impertinentes, né? E uma vez ele veio falar para mim, acho que você consegue trabalhar dando aula de inglês. Eu falei assim, eu dou aula de inglês. Ah, sim, onde você dá aula? Eu falei, eu dou aula no caso que foi a Languages, né? Ah, você dá, que tem um nome muito grande aqui na Nova Zelândia, assim, Sim. dentro da parte de ensino de idiomas, é uma das, tem um maior nome, né? Tem um peso de nome. Ah, você deu aula lá? Eu falei, sim, eu dei aula lá. Eu falei, É isso sim, aí, dei meu aula lá bem. e dou aula lá. Então, tá bom. Porque assim, porque eu não sou nativo, né? Eu falei assim, sim, eu consegui. Eu falei, não cabe a você de falar pra mim se eu tenho capacidade ou não. Eu sei da minha capacidade. É isso Então, mesmo. É ninguém isso precisa falar mesmo. pra mim. E Isso aí eu coloquei ele no. A gente tem que aprender também, principalmente professor. A gente vê assim, Sim. professor, né? Sempre assim, né? Ai, o professor é sábio de tudo. Mas tanto no Brasil quanto aqui, eu já percebi muito que os professores são muito inseguros. Seja no. Assim, indifere o assunto que se ensina. Então, você tem que saber se colocar e falar: olha, o que você disse? Dá a Sim. oportunidade para a pessoa mudar o que ela falou. Não, com Porque senão certeza. você acaba se desmerecendo por causa de comentários que outras pessoas falam. Sim, Né? sim. Às vezes, assim, não por e às vezes por nenhum motivo, né? É, Assim, sim. olhou para você e já falou alguma coisa assim. Tanto como eu te falei, né? De amigos meus que eu tenho um colega de trabalho que é coreano e ele fala muito bem inglês, um ótimo professor. E ele já passou essas situações de ouvir assim: mas você sabe, né, que você não vai conseguir trabalhar dando aula. Sim. E assim, mas por quê? Porque você é asiático, né? Assim, mas não pelo fato dele não falar inglês bem, É só mas por. pelo. É um Exato, preconceito, assim, uns né? Sim, absurdos. sim. E você tem que ter um pouco de autoestima e falar assim, Com tá, certeza. é um problema. Você pensa assim, pois é, vamos ser limitado, né? Problema seu. Problema seu, né? Fala, nossa, como você pensa pequeno, né? Nossa, Poxa, que chato. cada um com seus problemas, né? Mas, gente, infelizmente a gente só tem mais 10 minutinhos de papo e eu tenho um monte de pergunta para o Wagner responder. Não vai dar tempo de responder tudo. Eu vou tentar acelerar aqui nas perguntas. O que a gente não conseguir responder, a gente pode Vamos mandar lá, gente. manda uma DM que aí a gente responde, tá? Mas por enquanto eu vou começar aqui, senão não vai dar tempo mesmo. A gente só tem 10 minutinhos, Wagner. Vamos lá. Primeiro, você acha que os kiwis são preocupados com sotaque? Eu fico pensando, porque é tão difícil não ter sotaque para mim, que sou brasileiro.
Ah, como assim? Seria no caso do sotaque brasileiro, ele diz? É Eu isso? acho que eu acho que ele é um estudante, na verdade, que ele está tentando, né, aprender o inglês, mas ele fica muito preocupado. Ah, eu tenho aquele sotaque, tenho vergonha de ter o sotaque de repente, né? Você vê É a isso ou não? primeira coisa que. Mais uma vez, aquilo que a gente falou, né, Amanda? O que as pessoas pensam da gente é um problema delas. A gente tem que saber o nosso valor. Eu sempre falo para os meus alunos, eu trabalho com muitas vezes alunos, né? É um momento terapia. Porque eles têm muito essa, assim, mas eu não falo inglês bem. Eu falei, meu filho, você ou minha filha, você fala 2 idiomas, você fala 3 idiomas. O Kiwi não fala a maioria, 99% dos que eu conheço não falam um segundo idioma. E se falam, não falam tão bem. Então, e muitas vezes eles não se importam mesmo, realmente. É claro que às vezes você ouve alguns comentários de. Sempre tem, né? Uma laranjinha podre. Que fala Sempre. alguma coisa, mas assim, geralmente essa laranjinha podre não fala um segundo idioma. Então, assim, geralmente eles não falam nada. É assim, tipo, tudo bem, entendi, e não parece que há um incômodo. Do que eu Entendi. vi brasileiros conversando, ou sul-americanos, né, colombiano, chileno, nunca vi, assim, eu vejo que as pessoas conseguem trabalho, seja como professor ou não, falando o idioma bem ou não. Assim, o que a gente fala bem? Fluentemente, corretamente, consegue emprego e não há tanta discriminação, pelo menos aqui. Sim. Que as pessoas conseguem emprego e ninguém fica desmerecendo você por isso, eu acredito. Que já é um grande passo. Você está criando a ponte de Não, com comunicação. certeza. Com certeza. Né? Tem mais uma perguntinha aqui, Wagner. Eu acho que você já respondeu, mas se você puder assim, Claro. afirmar novamente, eu acho que seria bem legal. Quais certificações você acha fundamental ter para eu começar a procurar emprego como professor? Celta é a primeira. Você tem que ter Celta, CELTA, tá? E é a primeira que você precisa para conseguir um emprego. Se você não tiver, muito provavelmente você vai ter dificuldade para conseguir um emprego. É um investimento que tem retorno, você aprende bastante coisa, fazendo curso. Agora, durante a pandemia, tem muitas escolas no Brasil que oferecem o Celta online, seja na Nova Zelândia, seja no Brasil. Se você não está podendo fazer um investimento muito alto num curso da faculdade, né, como você vai falar depois, Uhum, o Celta é uma oportunidade. Eu conheci um menino que fez, antes de eu vir para cá, ele uhum. foi fazer o Celta dele aqui e ficou um pouquinho, né? Ficou um período, depois voltou. Mas já é experiência, né? É Sim, experiência, você faz sim. o seu curso, mas não recomendo fazer eu, assim, por experiência própria, não fazer intensivo. Faz o semi-intensivo, que é mais tranquilinho, para você Olha, aproveitar bem o seu curso, aprender com calma. Eu fiz o intensivo, não desejo isso para ninguém. Era estudando mas 12 horas por dia. mais uma dica aí, hein, gente? Quem tá assistindo só tem dica boa aqui. Mais uma perguntinha. Gente, só falta mais Claro. 8 minutinhos. Eu vou dar uma corridinha. Eu prometo que o Wagner ainda ele tem que te contar sobre o projeto dele de aulas, mas a gente vai abrir um espaço aí. Wagner, eu moro no Japão e já tentei dar aula de inglês em diversas escolas por aqui. Mas aqui é muito preconceito. Só contrato se a pessoa for de nacionalidade nativa de inglês. Eu sinto muito que as pessoas não me aceitam também pelo fato de eu ser negro. Você vê preconceito aí na Nova Zelândia? De novo, você já falou sobre isso, né, Wagner? Mas se você puder só ressaltar, principalmente ele está falando a questão de. O japonês é uma É, mente muito fechadinha, né? Então. sim, isso é verdade. A gente tem muito essa questão da adoração da questão japonesa, né? Do japonês, porque o japonês mantém cultura legal, mas também é muito small-minded. Muitas escolas no Japão têm esse problema, que principalmente não é só uma questão assim, de você não ser nativo da língua inglesa. Às vezes também por você ser negro ou não, porque já ouvi casos de quem é negro, mas é nativo da língua inglesa e teve dificuldade de conseguir emprego no Japão, porque tem o estereótipo de que o nativo da língua inglesa é branco do olho azul. A Uhum. mesma coisa na Arábia Saudita. Também tem isso. Na Itália também tem esse costume. Mas uma escola boa, uma escola que se preze,
que preza pelo próprio nome, vai te contratar indiferente da sua nacionalidade. Na Nova Zelândia, não tive esse problema. Da mais escolas assim, eu era o mais escurinho. Essa é a verdade. E não tive esse problema. Ninguém me Bacana. tratou com diferença. Então, acho que não. Muito legal você também poder contar a sua experiência estando aqui na Nova Zelândia e vivenciando isso. Wagner, eu tenho mais uma pergunta aqui, mas antes disso eu queria abrir um espaço para você falar do seu projeto, porque senão a gente não vai ter esse tempo. Eu queria muito que você Claro. contasse para todo mundo. Sim, diga. Então, eu trabalho como professor de inglês aqui na Nova Zelândia. Agora, com a pandemia, eu abri cursos online para quem está aprendendo inglês, né? O fuso do Brasil é meio complicadinho, mas eu estou tentando encaixar alguns alunos. Eu trabalho, o meu site é o English with Wagner, que é o mesmo do meu Instagram, que é o mesmo e-mail, né? englishwithwagner@gmail.com. E eu ofereço cursos de inglês para quem precisa aplicar para residência aqui na Nova Zelândia ou em qualquer país, né? E precisa do inglês. Preparatório de exame de Cambridge, FCE, CAE, e inglês geral, né? Quem quer melhorar o inglês, quer sair, começar a falar melhor. Uhum. E postando, além disso, eu também posto alguns vídeos junto com a Rádio Vox Brasil, que é aqui na Nova Zelândia. Nós temos um canal, tem um canal no YouTube, né? Rádio Vox Brasil. E eu posto alguns vídeos sobre a língua inglesa, tirando dúvidas que as pessoas têm sobre o idioma. E é basicamente isso, né? E também estou no YouTube. Vamos ver se eu posto alguns vídeos no meu canal, mas por enquanto estou bastante na Rádio Vox. Toda semana tem um vídeo novo lá. Ai, que legal. Meu. Gente, eu vou colocar todos os detalhes aqui, todas as informações, como você acha o Wagner, os detalhes, e-mail, tudo vai ficar aqui, não se preocupem. Eu também quero ser sua aluna, porque pelo que eu vi, não é só inglês, né? É inglês com um pouco de terapia junto, que a gente precisa. Mas muito obrigada, eu adorei saber isso. Eu acho que para quem ainda não está podendo vir fazer o intercâmbio, de repente ter uma aula online, já ir se preparando, é super importante. E Sim, conhecimento ajuda nunca é bastante. demais, né? Wagner, como você falou que é online, então, tipo assim, se alguém, quem tá assistindo a gente tá no Japão, consegue fazer seu curso normalmente, tranquilo. Sim, sem problema. Assim, durante a pandemia, eu tive que dar aula para a escola para qual eu trabalho para 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, eu já tinha experiência dando aula online, tenho certificação para dar aula online também. Sempre fui atrás, né? A minha história já é o básico, né? Então, eu tenho muito costume. A minha aula não é teach to the book, que é ficar dando aula do livro. Eu que te agradeço, Chico. E, assim, vou fazendo como os alunos, né? Tem vários depoimentos dos meus alunos daqui. Geralmente, muito brasileiro me procura, mas tem alunos do exterior. Eu tenho aluna da Rússia, do Chile. Que legal. E além dos alunos que eu dou aula na escola regular, né? E a gente vai trabalhando esse medo que os alunos têm do inglês, tirando o aluno da zona de conforto e falar, não, você tem capacidade de falar e você vai falar, nem que eu te dê uns beliscão. E falam, né? Os alunos saem, ganham mais confiança comigo, pelo menos, né? Com a minha maneira de trabalhar, acho que dá bastante certo. Ah, que legal, fico muito feliz. Então, o Instagram já anunciou que a gente tem só menos de 2 minutos. Então, gente, eu queria muito agradecer todo mundo que acompanhou essa live. Foi um papo super bacana. Não foi só sobre dar aula de inglês, foi sobre ter determinação e correr atrás do que a gente quer. Eu acho que essa é a essência que o Wagner deixou aí pra gente. E eu queria que se você desse suas considerações finais aí, se despedisse do pessoal. Claro. Gente, é assim, não, primeiramente, não tenha medo de conseguir, de ir atrás dos seus objetivos, seja professor de inglês ou não, se você quer trabalhar dando aula de inglês, vai atrás mesmo, corra, procure, se informe, entre em contato com as escolas, ouviu um não? Quem perde é a escola. Próxima. E faça um pouco de, como a gente chama de self-reflection, né? Fazer um pouquinho de reflexão. Estou trabalhando bem? Estou fazendo meu trabalho bem? Todas essas dificuldades ajudam a gente a melhorar. Eu já não era o professor perfeito e ainda não sou. Estou sempre me aprimorando, sempre estudando e tentando fazer um trabalho melhor. E com isso, a gente procurando sempre vai surgir oportunidades, indiferente da área, né? E não se abalar porque o seu nível de inglês, na sua opinião, é pouco.
A gente tem que saber valorizar o que a gente tem para oferecer e cabe ao empregador decidir se é o suficiente ou não. Exatamente. Né? Nossa, essa é a mensagem final aí que eu quero deixar para todo mundo que acompanha a gente. 20 segundinhos. Então, gente, muito obrigada mesmo. Boa noite para todo mundo que está aí no Brasil. Desejo um bom final de semana. Wagner, muito obrigada por sua Eu te generosidade em agradeço. compartilhar o seu tempo com a gente. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei emocionada de verdade. E Obrigado. muito obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, obrigado, Amanda. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.